Louvado seja Deus maravilhoso. Bom dia, meus amigos internautas. Um grande abraço nesse dia chamado hoje. Que Deus te abençoe grandemente. Convido você para nós estarmos meditando na palavra de Deus nesse dia de hoje e estamos orando para abençoar a nossa vida, abençoar este nosso dia. Glória a Deus maravilhoso. A passagem bíblica que nós vamos meditar hoje na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5. É um tanto polêmico esse assunto aqui, mas eu espero que você compreenda, porque é muito importante. Você que ainda não me conhece, eu sou a pastora Terezinha, do canal Missões ao Vivo. Se inscreva nesse canal, compartilhe este vídeo, deixe seu likezinho, que é para o YouTube enviar para mais pessoas, para que estejam também se alimentando da palavra de Deus, sendo abençoado. E Deus vai nos dar muito mais bênçãos. Louvado seja Deus maravilhoso. O apóstolo João escreveu o Evangelho e também escreveu cartas, que é chamada epístola também, não é? E dando conselho para a firmeza da igreja, para a alicerce da fé dos irmãos. E na primeira carta, no capítulo de número 5, ele fala assim, o título assim, a fé em Jesus e as suas consequências. Então, se nós cremos, obedecemos os mandamentos, nós vamos ser também muitíssimo abençoados. Também se nós quebrantarmos os mandamentos, as doutrinas, nós também vamos ser disciplinados pelo nosso Deus, né? E para quem não lê a Bíblia, não faz diferença nenhuma, o que acontece? Esses aí, Deus não tem compromisso com eles. O compromisso de Deus é conosco, que temos o seu mandamento, que cremos na doutrina, que cremos na ressurreição de Jesus Cristo. O compromisso do nosso Deus é conosco. E Ele não quer que nenhum de nós se perda. Venhamos a se perder, não é? Nenhum de nós se perca, mas que venhamos ser salvos e habitar eternamente com Ele no reino da sua glória. Para isto Ele enviou nosso Senhor Jesus Cristo na semelhança humana, para que possamos ver que é possível ter uma vida santa ainda nesta terra, ainda nesse corpo carne. Glória a Deus vivo, maravilhoso. Jesus doutrinava os seus discípulos para que eles dessem continuidade na base da igreja e que viesse permanecer na fé, no ensinamento da sua palavra e até o fim, né? E hoje nós estamos vivendo o tempo do fim, estamos aqui, porque a palavra, ela não mudou. Tem pessoas aí achando que a Bíblia mudou, irmãos, achando que Deus mudou. Porque estamos vivendo um novo tempo. Deus não mudou, Deus é o mesmo. Até o fim do juízo final, Ele é o mesmo. Glórias a Jesus. Jesus veio como servo, ensinando, doutrinando, obedecendo o que o Pai lhe mandou fazer. Mas no último dia, meus irmãos, Ele vai nos receber para julgar. Ele vai ser juiz para nos julgar. E a nossa obediência à sua palavra, aos seus ensinamentos, é que nos vai garantir a eternidade com Ele. Então vamos lá, é um tanto polêmico, vou ver se eu consigo fazer você compreender essa palavra. Olha só, versículo 1 do capítulo 5 da carta de São João. 1 de João, capítulo 5. Fica lá mais pertinho do fim, perto do livro do Apocalipse. Não é o Evangelho, são as cartas de que eu estou falando. Então, ele diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus.
E todo aquele que ama ao que o gerou, quem gerou a Cristo? O Pai. Aquele que o gerou também ama ao que dele é nascido. Quem que dele é nascido? Dele, do Filho, é nascido. Eu e você. Vou repetir a interpretação para você compreender, porque é um tanto polêmico. Aleluia. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, porque os profetas haviam falado, principalmente o profeta Isaías, da vinda de um Messias, de um Salvador, de um libertador, e dando as características dele. O profeta Isaías é o profeta messiânico que anunciou a vinda de Jesus. Todo aquele que crê que Jesus é o prometido, é o Cristo, é nascido de Deus. É nascido do Pai, que enviou o seu Filho a esse mundo. E todo aquele que ama ao que o gerou, quem foi que gerou Jesus? Deus, o Pai. Aquele que ama ao que o gerou, ama o Pai, ama também aquele que dele é nascido. Quem ama o Pai, ama aquele que dele é nascido. Quem é que é nascido de Jesus? Eu e você. Nós somos nascidos de novo pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Acredito que você está entendendo. Nisto, conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Então, se nós amamos ao Pai e guardamos seus mandamentos, nós vamos amar o nosso semelhante, que é nascido pela fé em Jesus Cristo, porque guardamos os mandamentos que o Pai mandou. Quais são os mandamentos que o Pai deixou? Que está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 20, Êxodo, capítulo 20, que está falando dos mandamentos. Ali você vai encontrar os 10 mandamentos, que a Igreja Católica ensinava que era obrigatório guardar 10 mandamentos. A gente não consegue guardar nenhum. Jesus resumiu tudo na base do amor. Ele disse: um novo mandamento vos dou, que eu vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Esse é o mandamento que Jesus deixou, porque o amor, irmãos, o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo tolera, o amor não se soberbece, o amor não suspeita mal, o amor não condena. Então, se você tem o amor de Deus no seu coração e crê que Jesus Cristo é o enviado de Deus e que aquele sacrifício na cruz do Calvário foi para perdoar e nos dar salvação, então você vai amar o seu semelhante, você não vai ter inimigo, você não vai ter intrigado, você não vai desejar o mal para ninguém, porque você exerce o mandamento que o Pai determinou. Glória a Deus Santo maravilhoso. É lindo, irmãos, a Bíblia é linda. Você só vai compreender se você ler, meditar e procurar entender. Se você não entender, fica sem o alimento vivo da sua alma, né? O versículo 3, porque esta é a caridade, ou seja, o amor. Algumas Bíblias chamam amor, outras chamam caridade. A minha, como é uma Bíblia antiga, chama caridade. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Obedecer os mandamentos que o Senhor determinou não são pesados. Pelo contrário, refrigera a nossa alma. Louvado seja Deus. Um mandamento muito especial que o mundo desobedece é a guarda do sábado. O homem criou a guarda do domingo e todo mundo foi nessa.
Vá falar que você não vai guardar o domingo, que você vai guardar o sábado, que nego te apedreja, porque você vai guardar o sábado. Tem uma igreja chamada Adventista, do sétimo dia, já falam do sétimo dia, porque guarda o sábado. Eles estão certos, eles não estão errados, eles estão certos. Se você começar a guardar o sábado, você vai estar na obediência, que primeiramente quem determinou foi Deus, o Criador. Aleluia. E aqui no 4 ele diz assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você tem fé? Você crê em Deus? Você crê em Jesus? Você crê na Bíblia, o mandamento que Deus tem ensinado para que por ela, pela Bíblia Sagrada, nos orientamos e não venhamos a estar errante nessa terra? Você crê? Você tem essa fé? Você vence o mundo. Olha que coisa linda. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Vou parar por aqui, senão o nosso vídeo fica muito grande. Aleluia. 1 João, capítulo 5. Leia, medite, examine a palavra, leia devagar, leia e leia de novo e pense o que isso quer dizer para nós. Você vai descobrir tanta coisa linda que tem aqui na Bíblia Sagrada, que você vai se conhecer também e saber o valor que você tem para Deus. Nós somos, irmãos, uma joia rara, escolhida, lapidado. Sabe quando você encontra uma pedra de diamante, de brilhante, uma pedra preciosa? Ela está suja, no meio da terra, cheia de poeira. Você vai, lava ela, lava. Ela fica brilhando, um cristal maravilhoso. Pense nisso. Nós somos mais que um cristal. Nós estávamos sujos, vivendo desligado do céu, pecando, aproveitando a vida. Vamos aproveitar a vida na juventude. Se eu não aproveitar agora, depois eu perdi tudo, perdeu coisa nenhuma. Se entrega para Jesus, salva a sua alma com o mandamento que ele determinou. Sejamos separados dos prazeres desse mundo. Seja separado para Cristo, o nosso Salvador. Glória a Deus. Aí o Espírito Santo vem e nos lava, dá aquele banho maravilhoso, aquele banho de luz, aquela limpeza por dentro do coração, da alma, por dentro e por fora, porque quando o coração está limpo, transborda o exterior do corpo. Quando você vê um cristão andando de qualquer maneira, andando seminu, ele não está limpo não, irmãos, não está. Porque quando a limpeza entra, você se guarda, você se ama, você se gosta, porque você sente a presença dessa luz dentro da sua vida. Leia lá no começo da criação, quando Deus encontrou Adão e Eva escondido, depois de terem pecado, desobedecido lá, no mandamento da desobediência lá, no pecado da desobediência. Onde é que eles foram? Se esconderam, se envergonharam. Por quê? Porque descobriram que estavam nus. A glória de Deus, a graça de Deus os vestia e eles não se escandalizavam. Depois que saiu essa luz da vida deles e o pecado entrou, eles se viram e se envergonharam. Então assim somos nós, a nossa vestimenta da glória de Deus na nossa vida. Nós não estamos nus diante de Deus, do corpo, na alma e no espírito. No corpo assim, ó. Você não está obrigado a botar uma manga comprida, igual eu estou aqui com a manga comprida, não. Isso aqui foi um pedido de Deus para comigo.
porque eu sou ministra do Evangelho e Deus pediu para que eu usasse as minhas mangas compridas. Em um trabalho de consagração a Deus, de oração, o anjo chegou diante de mim e ele pegou, assim na visão, uma blusa de mangas compridas, pegou bem no ombro da blusa e pegou na manga, e ele virava para um lado e virava para o outro, me mostrando que era assim que Deus queria que eu vestisse. Entrou o temor no meu coração na mesma hora e eu passei a usar mangas compridas. Ó, irmão, nunca mais. Se eu fico com a manga curta, eu me sinto nua diante de Deus. E a saia também longa. Saia longa, eu visto saia longa. Glórias a Jesus. Não estou dizendo que você venha usar saia longa, não, mas bota um pouquinho abaixo do joelho. Bota uma manguinha aqui. Eu sei que você não vai conseguir botar uma manga aqui, a não ser que seja pedido do Senhor, que a unção vai descer e vai te preparar para você vestir uma vestimenta, e Ele vai te dar o refrigério e você vai suportar. Mas você que não suporta, bota uma manguinha aqui, sem problema, uma manguinha aqui no meio do braço assim, uma boquinha assim, igual essa minha aqui, que é propriamente para o tempo de calor. Mas se você gosta de uma golinha aqui, pode colocar sem problema. Se sinta amado de Deus, se sinta bendito no corpo, na alma e no espírito. É verdade, amados? Louvado seja Deus. Versículo 5, eu já li. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Esse é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica. O Espírito é a verdade. O Espírito é a verdade. Se esse Espírito Santo está na sua vida, a verdade habita com você. E quando a verdade habita em você, que é a presença de Deus através do Espírito Santo, você obedece plenamente a palavra, porque você não vai estar fazendo de si próprio, você vai estar fazendo porque é Ele, o Senhor, na tua vida que está fazendo. O próprio Espírito Santo dominando o nosso ser, o nosso querer, a nossa vontade. E ele diz, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Por isso que a gente fala da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus verdadeiro. Glórias a Jesus. Continua lendo aqui que é muito bom, eu sei que você vai maravilhar. Mais um versículo aqui. Louvado seja Deus Santo. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam em um só. Glórias a Jesus maravilhoso. Eu vou deixar o restinho para você ler, viu? Então medite nessa palavra linda e maravilhosa. As cartas do apóstolo João são lindas, 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 profundas. Bendito seja Deus. Você vai estar então entendendo, conhecendo quem somos nós para o nosso Deus e quem é o nosso Deus para nós. Amém? Que assim seja. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus Santo, maravilhoso. Seja muitíssimo abençoado, meu irmão querido. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu likezinho, para que outras pessoas também sejam alcançadas, porque o tempo é de preparação, santificação, sem a qual nós não vemos o nosso Deus. Aleluia. Oremos ao nosso Deus, nosso Pai querido e amado, todo-poderoso. Nesta hora, te glorifico, meu Deus querido, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos meditando na tua gloriosa palavra, estarmos nos abastecendo do alimento da alma, abastecendo o nosso espírito do gozo celestial,
adorando, louvando, exaltando o teu nome. Que essa pessoa que está vendo e ouvindo este vídeo nesta hora, Pai amado, entenda e abrace esse convite do céu para nos achegarmos a Ti todos os dias, para que estejamos então unificados contigo em todo o tempo, Senhor, porque no dia que o Senhor nos chamar desta terra, nós possamos ter o nosso corpo glorificado contigo e sendo assunto ao céu no arrebatamento e venhamos a gozar das alegrias do reino da glória do Senhor. Não nos deixe para trás, perdoa todos os nossos pecados, nos dá paz e alegria da salvação nesse dia chamado hoje. Abençoa este meu irmão, abençoa nossa família, abençoa nossos amigos, nos dá paz e alegria, em nome de Jesus Cristo. Só o poder de Deus abala o mundo, também transforma o coração do pecador. Só o poder de Deus abala o mundo, também transforma o coração do pecador. A luta vem e passa, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. A luta vem e passa, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. É reino contra reino, é nação contra nação, é filho contra pai, é irmão contra irmão. Mas a luta vem e passa, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Glória a Deus maravilhoso. Aprenda esse corinho para você cantar, para você glorificar o nosso Deus, tá bom? Aleluias, bendito seja Deus. Paz seja contigo, meu irmão.